Bom, galera, então estamos gravando. Na, na semana passada a gente não teve o nosso encontro, porque a gente estava no lançamento da 1.8. Então a gente foi se divertir lá no Google, falar besteira e reclamar do Java. E nós estamos aqui com uma galera já no nosso grupo de estudos e vamos apresentar uns softwares e falar um pouquinho de código. A gente acabou não preparando o material que a gente precisava para hoje, que ia ser sobre continuar falando sobre concorrência. O pessoal pediu um material para fazer mock, mas a gente também não estava pronto. Então a gente vai dar uma olhada no hands-on e vamos apresentar dois softwares que são legais para o pessoal conhecer e aprender, explorar sobre o código. Quem está com a gente por enquanto é o Edward, o Holanda, o João, o John Wendell, o Ricardo e eu, o César. Bom, então vamos lá. O primeiro software que eu queria apresentar, e depois eu queria que o Wendell me ajudasse, porque é bem bacana, e eu sou meio vendido porque eu sou da casa, o Wendell também, mas eu queria falar do GoFN, que é uma forma de você startar containers Docker de forma automática. Então você cria uma função, um pequeno programinha que vai fazer input do que você quer, vai processar isso e vai fazer output, e você vai pegar esse retorno e ele vai se encarregar de subir a máquina com esse programinha, né, subir o container com esse programinha, executar o que você pediu e derrubar isso depois e descer esse container depois que te entregar o resultado. Isso é bem útil, porque às vezes você tem processos que não compensa ficar um servidor trabalhando 24/7. Você só quer que aquilo seja processado o mais rápido possível, te dê o resultado e depois derrube. Então ele consegue fazer várias coisas legais, ele consegue já mapear, fazer mapeamento caramba, fugiu. De volume, né? Ele consegue fazer mapeamento de volume, ele consegue criar o container caso ele não exista, ele consegue fazer várias coisas legais. A gente está trabalhando bastante no código dele, o código dele está evoluindo bastante, várias pessoas estão ajudando. Né? A URL lá no GitHub é github.com/nuvio/gofn. E ele surgiu dentro da Nuvio e acabou virando software livre, né? Enfim, tem bastante coisa para fazer também, a gente tem bastante issue aberta das coisas que a gente quer fazer. E tá ficando bem legal, tá ficando gostoso de trabalhar com ele, porque ele ajuda muito a isolar pedaços do código. Você cria uma funçãozinha no seu programa host, né, que esconde muita coisa. Por de trás, na verdade, ele chama o GoFN, que sobe um container, esse container pode estar lá na DigitalOcean, não faz nenhum problema. Aí ele sobe, executa, te dá o retorno e a sua função retorna. E tudo isso aconteceu por debaixo dos panos em outra máquina, em outro container, é bem legal. Bom, aqui tem um exemplo bem bacaninha de como usar ele, né? Esse exemplo é bem verborrágico, porque ele dá um monte de parâmetro, na verdade não precisa de tudo isso, ele sobe com bem menos. Mas basicamente o código para você rodar ele está todo aqui, né? Com todos os parâmetros e tudo mais. E é isso. Wendel, me dá uma força aí. Fala um pouquinho que você também deu uma fuçada legal lá no GoFN. Conta um pouquinho da sua experiência. Não, cara, eu não vi muita coisa não. Eu gostei da ideia, né, dele. E você tem uma tarefa e simplesmente fala, olha, executa essa tarefa e dá o resultado dela. Né? Então, a ideia do software é bacana.
eu vi. E aí, como eu gostei da ideia do software, eu entrei para ver lá, terminei ajudando nos pistas, né? Mas eu fiquei interessado por um ponto disso aí para Kubernetes, né? Sim, a gente precisa Para expandir. poder, para aprender mais o Go, a linguagem Go, então eu fiquei interessado. Só que, assim, estou fazendo isso no meu tempo livre, então estou bem devagarinho, né? Não, mas é um projeto legal. Quanto mais expandir, mais e possibilidade de outros serviços, né? ahn, Fica legal porque você. Eu gosto dessa abstração de você não precisa saber aonde isso está rodando nem como. Ele simplesmente carrega lá a máquina e pronto, né? E você tem o retorno da sua função. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? O pessoal tá calado hoje. A gente precisa de mais gente participando, viu? Porque esse povo é muito calado. Bom, então deixa eu aproveitar que a gente já está falando de software livre, as coisas que a gente está fazendo. Deixa eu aproveitar e mostrar outro cara que eu gosto também, que é o PureRest. Eu uso muito o PostgreSQL nossa, de- de- desde o fim dos anos 90 eu uso o PostgreSQL e gosto bastante dessa base de dados. E na nuvem a gente desenvolveu um software que eu acho bem legal, que é o PureRest. O PureRest basicamente é uma camada de REST, uma camada RESTful, entre a sua aplicação e o PostgreSQL. Isso facilita muito as coisas, porque normalmente você teria que escrever tudo, teria que escrever toda a camada de REST, tudo. E se você, em vez disso, usar o PostgreSQL, você só precisa escrever o que está faltando. Toda a camada REST para falar com o seu banco de dados já está lá. E você pode, por exemplo, definir regras no banco de dados, né? As regras que todo mundo já define, né? Que todo mundo já brinca de chave estrangeira, ele vai respeitar tudo isso, ele vai respeitar todas as regras que estão no banco de dados e você consegue resolver grande parte do desenvolvimento da sua aplicação sem arestas, né? Sem precisar escrever tudo de novo. Esse software está sendo muito útil para a gente na nuvem, né? E eu estou usando até para outras coisas, coisas particulares minhas que eu preciso fazer. As minhas brincadeiras, em vez de eu ter todo que escrever tudo, eu falo assim, puxa, chama o PureRest, é muito mais rápido, muito mais simples. E o legal é que ele surgiu com uma necessidade interessante. Já existia um outro software que fazia isso, só que ele era escrito em Haskell, se eu não me engano. Imagina manter um software em produção escrito em Haskell, que delícia. Então, foi criado o PureRest, porque toda a equipe conhecia Go e toda a equipe queria mexer com Go, e foi meio que natural. E acabou virando uma maneira bem gostosa de acessar a base de dados. Ele tem evoluído muito rapidamente também, a gente está mexendo muito nele. E bastante coisa legal tá surgindo. Já tem maneiras de autenticação, não muito ainda, por enquanto é só JWS que ele aceita. JWT, aliás, né? Mas eventualmente a gente pretende colocar outras formas de autenticação. Ele já consegue fazer uma gama bem grande de formas de você acessar o banco. Aqui tem alguns exemplos, né? Cadê os exemplos? Aqui tem alguns exemplos de como acessar o banco, e aí como fazer get, post, que seria.
o insert, né, update e delete. Enfim, é um software que e é claro, todinho escrito em Go, a gente está usando 100% Go aqui. Tem uns trechinhos em SQL porque não tem como escapar, a gente está falando com um banco de dados SQL. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa do ProRest? Alguém que já mexeu? Wendel, você já cutucou nisso ou não? Não, não. Pô, precisa usar também, Wendel. Precisa brincar de colocar ele no Docker, que já faz, né? Mas, tipo, você é o sabichão do Docker, precisa colocar ele lá. Sério, cara, eu pasto com o Docker. Meu Deus do céu. Não, na verdade o meu problema não é o Docker, o meu problema é o Composer, que me deixa doido. Começa a subir máquina, começa a juntar tudo, formar uma rede só nossa senhora, eu já fiz cada besteira. Cara, se você gosta do Composer, você vai amar Kubernetes ou OpenShift. Ah, é? É, Ah, legal, a gente precisa bater papo Kubernetes dessas coisas. uma orquestração de containers muito, mas muito bacana mesmo. Né? Um monte de empresa aí fazendo, né? O Google começou e tem uma ajuda grande da Red Hat, mas muito bacana mesmo. Não, bacana. A gente precisa. Oh, por que que. Sabe o que seria legal? A gente fazer um desses encontros tipo hands-on e apresentar esse tipo de coisa pra gente. Você não quer um dia desses bolar uma coisa assim? Então, aqui em São Paulo tem um meetup de Kubernetes, já aconteceram 2 encontros. Né? Então, é falar com a turma aí para agendar um encontro aí esse ano e manda ver aí. Não, vamos sim, essas coisas são legais. Né? Você está falando do encontro físico mesmo, né? O- Ou virtual? Oi, desculpa, não entendi. Você falou de hands-on, encontro físico mesmo ou virtual? Ah, na verdade, tanto faz. A ideia de hands-on que eu digo é assim, botar a mão na massa, sabe? Vamos fazer. Vamos tentar todo mundo fazer tal coisa. Aí ensina como segue os primeiros passos, né? Ah, bacana, E vai escalando, vai. Igual a gente faz com o Go, né? Começa nos primeiros passos e vai escalando. bacana. Para dar uma noção básica de como é, o que funciona, né? Essas coisas acho importante para a galera conhecer. Enfim, nova tecnologia, né? Não tem nada mais nerd do que esses encontros, a gente só fala de tecnologia. A única coisa chata de fazer virtual é que, assim, enquanto a pessoa está ali apresentando, compartilhando a tela, a pessoa que está ouvindo, ou ela assiste ou ela digita e testa, né? Sim, é complicado. Essa parte é complicada, não dá para mandar parar, não dá para é mais chatinho. Mas dá para fazer pelo menos assim, falar, mostrar, né, compartilhar a tela e mostrar e tirar dúvida do pessoal, né, à medida que vai rolando aí a apresentação. Legal. Já que a gente tá hoje tá mais light, a gente começou só apresentando o software, deixa eu apresentar um cara que é o que eu tô usando bastante nos meus softwares e que fui eu que fiz, então tô sim puxando a sardinha, a brasa para minha sardinha. R. Jimenez, GoConfig. Eu já te mostrei o GoConfig, né? Já devo ter falado. Ó, galera, esse aqui é um que eu tô fazendo, já tá tomando um certo corpo, já tô me divertindo com ele. Ah, e qual que é a ideia? A ideia é fazer configuração rápida e simples de qualquer programa que você está fazendo. Então,
E eu uso muito, porque vira e mexe a gente começa um programinha e aí a gente quer parâmetros na linha de comando, a gente quer variáveis de ambiente, a gente quer um arquivo de configuração, e aí tem que codificar tudo isso. E dá um trabalhão. Só para comentar, o Holanda está falando que acha interessante a proposta do Kubernetes. Já tinha lido sobre isso, tem utilizado na prática, seria bacana ver casos reais de aplicações e etc. Olha aí, ó, já vamos juntar uma turma de Kubernetes então. Então, deixa eu continuar aqui. O, o GoConfig, a ideia dele é que você define uma estrutura. Então, aqui no caso, tem uma estrutura de exemplo, né? Eu criei uma config test, podia ser qualquer nome, eu pus esse, que ele tem uma subestrutura com mais alguns dados que eu queria guardar. Então, você pode ter estruturas com subestruturas, quantos níveis você quiser, né? Quantos campos você quiser. E aí você simplesmente instancia a primeira estrutura, né? O nível mais alto, cria uma instância disso. E aí você passa um ponteiro dessa instância para o goconfig.parse. Ele pode ou não retornar erro, tradicionalmente, né? E o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente criar o código, ele vai automaticamente parsear essa sua estrutura e ele vai automaticamente ver se tem variáveis de ambiente, ver se tem entradas na linha de comando, ele vai criar um help para você, se você der tracinho H, ele vai criar um help para você. Ele faz todo aquele trabalho de você criar esse início do programa, né? De você criar o seu setup do seu programa. Eu fiz porque eu queria brincar com reflection e queria brincar com as tags, né? As tags são esses valores que você passa depois do tipo da estrutura, né? Nessa string aqui. Então, provavelmente o pessoal já está acostumado com a JSON. Isso aqui é só uma nova que foi criada para poder usar o GoConfig. E tem alguns exemplos aqui bacanas de como usar. Vamos ver aqui. Olha só, né? Esse exemplo aqui vai dar esse retorno aqui que se você colocar o traço H. Deixa eu mostrar o exemplo. Olha lá, né? Bem simples, né? Uma classe que dentro dela tem duas subclasses. Aí eu queria que a minha variável de ambiente tivesse um prefixo, então eu coloquei um prefixo nela e simplesmente chamei a instância, o ponteiro da instância das minhas structs, né? Eu tenho uma tendência de chamar struct de classe, acho que eu já acabei de fazer isso. Isso é resquício de muitos anos de C++, tá, pessoal? Desculpa se eu fiz isso. Eu só vou descobrir quando eu ver a gravação do vídeo. E com isso você tem o sistema parseado para você. Né? Ele vai pegar variáveis, ele vai pegar linha de comando. Se não tiver nada na linha de comando, ele vai procurar por variáveis de ambiente e vai tentar preencher isso com o que tiver setado na máquina, né? Tem outro exemplo aqui que é legal. Esse outro exemplo já usa arquivos. Eu tenho que fazer mais exemplos, inclusive. Ele usa um arquivo JSON, esse aqui. O legal é que você pode carregar o tipo de arquivo que você quer. Então, você carrega o tipo de arquivo colocando underline e o package que define o tipo de arquivo. Igual você faria no SQL para carregar um tipo de adaptador para o SQL, você faria aqui para carregar um tipo de adaptador para o arquivo. E aí você fala para ele o que você quer ver, né, qual é o nome desse arquivo. Se você colocar uma extensão diferente do tipo de arquivo que ele espera, ele vai chiar. Então,
tem que seguir a mesma extensão. Mas basicamente é isso, é um facilitador de configurações aí para ajudar a gente a startar o programa já com parâmetros mais rápido. Em vez de você escrever o parse, escrever o getEnv, escrever todas aquelas coisas, você só define uma estrutura e faz goget, parse e ele se vira para fazer o resto. César, Oi, tu tirou uma dúvida, tu pode voltar naquele arquivo de exemplo, por favor? qual? O primeiro ou o segundo? O segundo, Tá, acho que era o segundo. aqui. Eu não sei se entra no caso da discussão, mas uma dúvida mesmo de linguagem, que eu achei interessante, porque assim, eu estou olhando aqui, né, o código do Go e tudo mais, eu posto na linguagem assim, né, um mix de muitas linguagens, né, aí, Ah, o Go roubou coisa de muita linguagem, com certeza. pois é, eu não sei se está na linha 40, eu vi que tem uma função aí do JSON que ele está retornando como se fosse duas coisas, né. O JavaScript hoje tem que a gente chama de destructure, que na verdade você meio que pega aí, né, partes aí do seu retorno, né. Ah, Então você destrói o objeto, né, e pega partes. O que é o retorno desse Marshall Indent? tá. Aqui normalmente eu usaria só Marshall, tá? Eu quis usar o Marshall. Deixa eu te mostrar um exemplo que eu uso só o Marshall, quer ver? César, acho que a pergunta dele é mais no sentido que a linguagem Go permite múltiplos retornos na função. Isso, também. Isso, essa é a ideia. Tá, entendi. Acho melhor a gente ir pro hands-on, que lá acho que eu consigo explicar talvez melhor o caso de múltiplos retornos. Mas tentar explicar aqui também, né? Deixa eu ver se eu tenho uma função no exemplo aqui. A maioria das funções em Go retornam múltiplos valores, porque geralmente o último valor é o mesmo, né? Então, Marshall Ident aqui simplesmente vai pegar a instância que eu estou passando aqui e vai retornar o JSON em formato de string identado. Né? Não vai ser no formato de string, vai ser de um array de bytes, mas devidamente identado, aí ele quer saber assim, identa com o quê? Aí eu passei uma tabulação aqui, né? E aí ele vai retornar identado. E ele retorna dois valores. Go retorna dois valores sempre que necessário, né? Então aqui o J vai ser o meu array de bytes. E aqui ele retornaria erro, mas como eu não quero tratar o erro porque é só um exemplo, eu coloquei o underline. Underline significa não quero ver esse retorno. E daí eu só printei na tela aqui. Eu acho que se eu mostrar variáveis lá no Go Hands-On, opa, Go Hands-On. Esse Hands-On aqui é um material que a gente criou. Eu comecei ele, mas já teve contribuição de muitas pessoas, né? E a ideia, ele é um material de suporte do nosso grupo de estudos, na verdade, e é um material que eu uso quando eu vou fazer um workshop de Go também. A ideia é explicar um pouco da linguagem toda. Então a gente começa instalando, configurando, falando de workspace, faz um olá mundo, fala de tudo que é básico da linguagem, até ir para coisas mais avançadas, como brincar com HTTP, com expressões regulares, sinais e por aí vai. Então, eu acho que a sua dúvida eu consigo responder melhor mostrando uma coisa que pode ser feita aqui com as variáveis, que Go pode fazer uma coisa assim, por exemplo, var, que é como eu declaro, eu posso declarar, é uma das formas de eu declarar variáveis, né? X e y são duas variáveis, as duas são do tipo inteiro.
igual, e aí eu estou apresentando dois resultados aqui. Se aqui eu colocasse uma função para retornar dois resultados, eu também conseguiria. Então eu consigo criar funções que vão retornar mais de um resultado. Vamos ver se em funções aqui eu devo ter mais exemplos disso. Olha só. Esse aqui é um exemplo legal. A função troca, ela faz swap, né? Ela faz troca de x e y. Como que ela faz isso? Ela recebe x e y e retorna y e x. Isso é engraçado porque é até uma pegadinha. São raríssimas as linguagens de programação que você consegue fazer swap só com duas variáveis. Normalmente você precisa de três. Mas enfim, é uma curiosidade técnica, né? Aqui a gente tem outra função com que retorna dois parâmetros, né? Então ela retorna o resultado, se houver resto, o resto. Oi? Deixa eu falar só uma curiosidade. Quando eu fazia a graduação, teve uma questão da prova que era para fazer, na época a gente estudava C, né? E a questão era para a gente fazer swap de duas variáveis sem usar uma variável auxiliar. Eu acho que até dá, só que é uma ginástica com ponteiros, não é não? No caso era a variável inteiro, então você fazia um jogo aí com uma soma e uma subtração e conseguia. Tá, entendi. Foi punk descobrir. Fecha parênteses aí. Boa. É legal fazer essas pegadinhas de vez em quando. César, Oi. E esses parênteses aí, string, depois de x string e y string, né? Isso aí tu tá definindo o retorno ou Esse aí tu tá definindo o retorno que tu vai ter? Esses daqui são retornos, esses dois aqui, você diz? Beleza. Esses dois são retornos, esses daqui são parâmetros. É que no Go você pode ter o parâmetro, o retorno nomeado, que nem aqui, ó, tá vendo? Ó, esse retorno está nomeado, ele tem um nome. Sim, entendi. E aí, só para quem não viu esse material ainda, antigamente, por padrão, a gente escreve tudo em inglês, certo? Nomes de variáveis, tudo é uma convenção escrever tudo em inglês. Mas nesse material específico, a gente colocou os nomes de variáveis e algumas coisas em português, porque o pessoal que estava começando se confundia muito com palavras-chave. Entendi. Então, só para o pessoal que estiver vendo o vídeo, vocês que estão começando a ver a linguagem, não, isso não é uma boa prática, foi só uma ideia para tentar ser um pouco mais didático. Ok. Bom. E Go tem um conceito de closures, partial functions e tal? O Go tem funções anônimas. Certo. Que você pode usar para chegar perto disso. Ele não tem, por exemplo, formalidade em algumas coisas. Por exemplo, você não tem as estruturas formais para você fazer orientação a objetos. Você consegue fazer orientação a objeto, porque orientação a objeto é um conceito, não é uma linguagem. Então, até em assembly você consegue fazer orientação a objeto. Você só vai escrever para burro, né? Sim. Mas então ele não tem algumas coisas que o pessoal está acostumado em outras linguagens a ter formalmente, né? Mas, por exemplo, funções em Go são variáveis de primeira classe. Você pode definir uma variável que o tipo dela é uma função. E aí você pode passar ela como parâmetro, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um parâmetro que recebe uma função e a função precisa ter essa assinatura aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui eu estou definindo ela, olha só, né? Isso aqui é uma variável que eu tô. O dois pontos igual serve para você definir uma variável por inferência. Então o tipo dela vai ser definido por inferência. Go
fortemente tipada. Quer dizer que isso aqui vai ser esse tipo func para sempre, né? Essa variável nunca vai poder mudar de tipo. E aí ela vai ter exatamente esse tipo aqui, que é ou seja, uma função que recebe uma string e retorna uma string, que é exatamente o que a nossa função aqui em cima espera receber, né? Daí ela faz o trabalho dela, que é só uma concatenaçãozinha. E aqui embaixo eu estou passando ela como parâmetro da executa função, recebe a olá, que é uma variável que contém uma função, e passa uma string César no caso, né? E aí e aqui ela é executada internamente, né? Aqui ela é executada, né? Propriamente dito. Recebe o retorno e printa na tela. Funções anônimas é uma coisa que é difícil, eu ainda não consegui criar uma explicação que fosse realmente clara. Eu entendo muito bem, mas eu sempre me atrapalho na hora de explicar funções anônimas. Para o pessoal que vem de C, é relativamente fácil. A gente fala que é um ponteiro para função e está tudo certo. Mas para quem vem de JavaScript é fácil também, que JavaScript tem lá os callback hell da vida. Verdade, JavaScript também tem função anônima. Mas isso foi uma coisa que a gente roubou das linguagens funcionais e o JavaScript roubou também das linguagens funcionais. Sim, hoje a gente tem uma linguagem também muito forte aí para JVM, que é o Scala também. Verdade. Um mix aí de orientação a objeto com funcional, né? Verdade, a gente tem um conhecido que trabalha com a gente lá que manja muito de Scala. E a gente perverteu ele para Go agora. O Ricardo aí tá tentando também, cara. Eu gosto muito de Scala. Tá tentando aí trazer, levar pro Go aí também. Cara, eu só tenho um argumento a favor do Go que é... Não, na verdade eu tenho dois. Tenho dois argumentos que é a favor, que faz com que o Go ganhe muito, sabe? O primeiro é performance. Go é assustadoramente rápido. Coisas assim... Tem um artigo que o pessoal do Mercado Livre escreveu. E o Mercado Livre é gigante, eles têm muitas e muitas requisições por segundo, né? Tipo... O João tá perguntando quantas palavras reservadas tem em Scala. Eu acho que isso foi maldade. João, explica aí o porquê dessa pergunta aí. Ele tá falando que Go é mais simples, ele tá falando aqui no chat, né? Deixa eu... Assembly é mais simples também. Não, mas enfim, o primeiro fator é esse. Go é assustadoramente rápido, né? E aí tem esse artigo um dos artigos que eu gosto é esse do Mercado Livre, que eles tiveram uma economia de máquina de 80% só por migrar alguns serviços para Go. Tipo, é assustador. César, desculpa atrapalhar já. Eles migraram de quê para Go? Puxa, eu não me lembro qual era a linguagem que eles estavam usando, porque eu lembro, eu vi isso pela primeira vez numa palestra lá mesmo no Mercado Livre. E eu realmente não me lembro. Algum de vocês lembra? Wendel, você lembra alguma coisa? Não. Eu realmente não lembro. Será que era... Ah, caramba, eu tô com a linguagem na ponta da língua, mas não consigo lembrar. Bom, mas a gente acha esse artigo facinho. Deve ser relativamente fácil de achar. E aí, o segundo fator que faz com que eu ache que Go é o martelo para todos os meus pregos, né? Tá pagando as contas. Esse argumento é imbatível. Esse é o melhor, cara. É o mesmo argumento que o pessoal de Android, quando me perguntava por que eu usava iPhone,
Na época eu programava para iOS e a minha resposta era a mesma. Tipo, cara, eu só tenho um argumento que é imbatível. É tipo, tá pagando as contas, cara. Pois é, César, assim, cara, é interessante você ter comentado isso aí, porque, tipo, é, eu sempre desenvolvi em Java e tal, né, em Spring, aquela coisa, sistema monolítico e tudo mais, enfim, a gente teve aquela... E aí a gente teve uma febre aí, né, de sistemas reativos e tal, e hoje em dia eu sempre tento desenvolver minhas coisas com Scala e Play Framework, né, que aí propõe essa questão do sistema reativo, né, escalabilidade e tal, e você tem todo o processo assíncrono, né, as requisições assíncronas e tal. E o Play Framework, ele trabalha muito em cima do ACA, né, que trabalha com os aspectos de atores e tal. Então você tem aí uma redução de memória, a concorrência, paralelismo, assim, a escalabilidade do negócio é outro nível, né, então meio que você consegue atingir o que você comentou, né, o que o Mercado Livre fez aí, o que você comentou. Por isso que eu fiquei curioso da origem, né? Qual era o sistema anterior deles com o atual, né? Eu vou até pesquisar um pouco mais para ver Ó, se tem algum eu encontrei a matéria aqui. Você tá vendo minha tela aí? Então, assim, Eu não sei se ele menciona qual que é a linguagem antiga. Ah, mas enfim, 200 mil requisições de leitura por minuto. Melhora do tempo de resposta. é o Grails aí, né? Go Grails. O Grails não é muito... Eu não conheço, nunca programei nessa coisa. Eu também não tenho experiência em desenvolvimento dele, mas de pouco que eu já li, assim, de benchmarks e tal, ele não é muito popular em performance, não. É, mas, É muito ágil para desenvolvimento. mas de qualquer forma foi assustador, né? Ó, 32 equipamentos para 4. Sem dúvida, Memória é radical. 128 para 15 gigas. Né? O total de núcleos 128 para 8. É assim uma economia absurda, né? Esse ah, enfim, eu procurei por. Eu lembrei do nome, né? Que é céu limite na utilização de Golang. E aí eu procurei isso no Google. Depois eu O link ponho. tá aí no bate-papo do grupo. É boa ideia, vou colar o link no bate-papo. Não, já tá, já. Ah, você já colou? É que eu não tô vendo o bate-papo aqui. Bom, mas enfim, é uma coisa bem legal, assim, né? Ele atingir essa performance, né? Conseguir entregar. E tá numa aplicação tão grande que nem o Mercado Livre também é interessante pra caramba, né? É, uma coisa que eu vi a questão do retorno de função, que ele faz um retorno, muitas vezes, 2 retornos, eu vejo que ele aplica muito isso, principalmente para erros, né? Para você fazer tratamento de erros, se você tem uma conexão com o banco, aí você tem os 2 retornos, um dando certo e o outro não. Então você tem que sempre fazendo aqui o tratamento. É meio que um exception verboso. É que assim, Go foi feito pelos caras que fizeram o C. Então, e ele foi feito com o pensamento de deixar caras como eu, que vieram do C, felizes. Então não tem try catch. Mas eu sou o cara que no GCC desabilita o try catch. Então, sim, o tratamento é bem verboso, ou seja, para cada coisa que pode gerar um erro, imediatamente abaixo disso você põe um if tratando esse erro. Parece verboso, mas para mim que vim do C e C++, para mim não parece verboso, sabe? Para mim que eu tô começando agora e fazendo isso, eu faço os tratamentos dos erros e já fica muito mais claro onde que eu tô fazendo esse tratamento, onde que tá quebrando direitinho, onde que tá o problema exato. Eu achei assim, no meu ponto de vista
fez algumas semanas atrás, a gente fez a gente discorreu bastante sobre como tratar erros de forma correta. Eu acho que está até gravado esse material. Depois, se você dá uma olhada nos vídeos dos nossos encontros, ahn, e daí deve estar gravado esse. Mostra o link aí, César, pessoal. Eu vou pegar aqui, peraí. Pá. Então, e eu não sei qual deles, porque na verdade foi ideia do Wendel. A gente não fazia isso no começo, de a gente colocar o que a gente tinha discutido no texto da gravação. Tipo, foi uma ótima ideia. Ó, eu vou colar o meu canal aqui, e daí o pessoal depois o pessoal vai lá e dá uma olhada. E eu tô jogando as gravações por enquanto aí no meu canal mesmo. Ah, mas a gente discorreu bastante sobre os problemas de você tratar erro, as formas de você fazer isso, de tentar ser o mais correto possível. Inclusive, hoje a gente estava discutindo um negócio interessante, que é assim, ou você retorna o erro, ou você loga ele. Nunca as duas coisas. E aí um amigo meu veio perguntar se era por causa de problema de I/O, o que era, e eu falei, não é problema de I/O nem nada, é só o log que fica sujo, muito sujo, sabe? Com muitas entradas do mesmo erro. Porque a rotina superior também vai dar print naquilo, a outra mais acima talvez dê print também. Então assim, ou você loga ou você printa, não? Ou você retorna ou você printa, as duas coisas não. Eu tava fazendo muito isso daí e realmente tava poluindo demais as coisas. Bacana. Mas enfim, Go é uma linguagem bem legal da gente trabalhar, né? Ela, para quem veio de Python, para quem veio de outras linguagens mais com paradigmas mais modernos, ela parece verborrágica. Mas ela tenta não ser, ela tem poucas palavras reservadas, ela tem poucos jeitos de você fazer a mesma coisa em Go. E Go preza muito por boas práticas. Então, por exemplo, a formatação do código Go tem ferramenta para tudo, né? Então, a formatação do código vem com uma ferramenta embutida na linguagem. É considerada uma boa prática sempre antes de você mandar o código para alguém, você passar um Go format nele. Você tem uma centena de ferramentas de análise estática que vão fazer análise estática do seu código e vão te dar warnings de tudo que você possa ter feito de errado. Ele já tem embutido na linguagem ferramentas de teste, ferramenta de benchmark. Então tem muita coisa legal, moderna em Go, só que ele tem esse jeitão de anos 80, né, de linguagem mais C-like, assim, né? Que, no meu ponto de vista, eu gosto, porque é de onde eu vim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente mostrar para quem tá começando. César, só para complementar aí, eu gosto de Go exatamente por esse motivo aí também, porque ela trouxe modernidade à linguagem C. Então, escondendo algumas coisas que em C você podia cagar, tipo liberação de memória. Então, no Go você não precisa liberar memória, porque tem o coletor de lixo, né? Sim, Garbage Collector. Go esconde um pouco a questão de ponteiro, deixa muito mais
mais simples, significa ponteiro, passar por referência. É, Então, assim, eu trouxe umas coisas muito legais do C, o fato de ser compilada, né? Então, por isso que esse é um dos motivos que ela é muito mais rápida do que qualquer outra linguagem aí, simplesmente porque ela é compilada. O fato de ser compilada já código nativo de máquina já traz esse ganho aí em comparação com Java, com Python, com qualquer outra linguagem aí. Eu fiquei até curioso para saber um comparativo com a própria linguagem C, né? Então, você pegando o código gerado, ainda não tem jeito, C ainda é mais rápido. né? C ainda é mais rápido, mas, enfim, esse gap está diminuindo a cada versão do Go. Mas, por enquanto, C ainda ganha em performance. Mas também a gente está falando de um negócio que está sendo otimizado há o quê? 50 anos? Sim, sim. Meio século de otimização em cima? Eu acho que a ideia do pessoal, cara, é acabar com a linguagem C, assim, tentar achar um substituto para a linguagem C à altura. Porque C é imbatível, mas você tem que saber programar bem para não acontecer esses segfold, stack overflow, né, Sim. esse monte de coisa que denigra a imagem da linguagem, né? Mas, Eu acho que assim, não é uma questão de substituir o C, porque isso é basicamente impossível nas circunstâncias atuais. Por que eu digo que é impossível substituir o C nas circunstâncias atuais? Pode ser que isso mude daqui 10 anos, mas num futuro próximo eu não vejo isso. Porque não existe no planeta nenhum microcontrolador ou nenhum microprocessador que não tenha um compilador C para ele. O cara pode ser a coisa mais chulé do mundo, pode ser um microcontroladorzinho com um, um K de RAM e um K de flash, sabe? Uma coisa ridícula. Mas vai ter um compilador C para ele. Enquanto as outras linguagens, elas normalmente demandam mais recursos, então elas nunca vão entrar em coisas assim. Outra coisa assim, alguns softwares muito chaves são escritos em C. Principalmente kernels, essas coisas, não tem jeito, são todos escritos em C. Então, assim, é meio que C tá tão embrenhado, né? Tá tão inserido no, no software de base que mais ou menos não tem como se livrar dele. Eu acho que para qualquer coisa de alto nível, beleza. Aí você pode usar qualquer linguagem e Go pega essa tarefa muito bem. Mas baixo nível, quando você tem que falar com o kernel, quando você tem que fazer alguma coisa mais hardcore, aí não tem jeito de escapar do C. Mas enfim, né? É só uma linguagem. Pode ser que isso mude. Tecnologia muda muito rápido. Pode ser que eu esteja completamente errado e vá pagar minha língua daqui, sei lá, 5 anos. Mas eu não acredito nisso agora, não. beleza, então eu vou começar amanhã um projetinho de fazer um kernel em Go só para você pagar sua língua. Então, na verdade eu não quero que você faça um kernel. Faz só o bootloader. Você é malvado, hein, cara? Só porque você só tem 512 K para trabalhar e não cabe mais nada. K ou bytes? Agora eu não me lembro. César, aproveitando, uma dúvida. É possível compilar Ah, 512 bytes, agora eu lembrei, tá? é possível compilar o código e gerar um executável que não seja estático, um executável dinâmico? É possível, tem aqueles, acho que é build mode, lembra do parâmetro build mode? Uhum. Você consegue deixar partes dele dinâmica, mas acho que é meio complicado fazer isso. Eu nunca tentei. Eu me esforço o máximo possível para ficar longe dos build modes. Não, minha pergunta é assim, quando você vai compilar programa C, o padrão, o compilador, né, ele já compila dinamicamente. Então, Sim. ele
vai gerar um executável pequeno, mas que depende de bibliotecas que são carregadas. No mínimo depende da libc. Sim. Mas existe um flag, né? Que você passa para o compilador e você fala, não, eu quero gerar um binário estático. Sim. E aí ele gera para você o binário estático. Minha pergunta é, existe uma flag que inverte o modo padrão do Go, ao invés de gerar um estático do padrão, gera um binário? Não, você tem o build mode, que é o que eu estava falando, que você consegue definir que algumas coisas você quer que sejam dinâmicas e não estáticas. Você pode, por exemplo, usar o build mode para criar uma biblioteca, né, criar um .so em Go e carregar esse .so num seu programa em C, por exemplo. Mas não tem como você tem no C que você faz tudo que você fala assim, olha, não, guarda o runtime aí e eu vou ficar só com esse pedacinho de código e eu vou garantir que o runtime está instalado na máquina. Isso não tem. Mas eu não vejo mais grande utilidade em você ter bibliotecas dinâmicas no cenário atual, que tudo está rodando dentro de um container e é monolítico por padrão. Porque se está tudo dentro de um container, qual é a diferença de eu ter uma... E eu tive que carregar o container inteiro, qual é a diferença de uma biblioteca dinâmica e um executável estático lá? Nenhuma, eu tive que carregar o container todo. Não, tudo bem. No contexto de container, você ainda tem essa disputa, mas no geral, esse é no meu ponto de vista, é o principal ponto fraco do Go, porque você tem que, qualquer mudança em qualquer lib, você tem que recompilar tudo, distribuir o binário de novo, né? Mas, vamos falar a verdade, alguém aqui compila só a lib e distribui só a lib? Não. É exatamente o contrário. Você compilar só executável e distribuir só executável. Isso é o que é o padrão, de fato, que acontece hoje. Sim, não, mas quando eu estou dizendo assim, quando você tem um software seu que ele tem múltiplas libs, né? Quando você tem a libc, tudo bem, a libc está em todas as máquinas. Eu estava me referindo de quando você tem um código que é seu e aí você quero corrigir esse bug nessa lib aqui e subir só ela. Não, a gente sobe tudo de novo. Não, cara. O ecossistema Linux, por exemplo, as distribuições, elas são todas baseadas nesse conceito de Sim, mas... separação. Sim, Então, mas... se tem um bug, surgiu um bug na SSL, né, o SHA-1, uma pane lá, alguma coisa, o pessoal da distribuição vai compilar somente o SSL e vai atualizar somente o libSSL.so. Automaticamente, todos os programas que linkam com a libSSL já estão seguros. Sim, concordo. Você pode fazer isso. Aí você tem um pequeno problema, que é você ter 3 versões da libSSL, uma tem um bug, mas você não pode mudar porque tem um executável que só consegue acessar ela. E aí é uma troca. Você tem você tem um problema de um lado e um problema do outro. Qual dos dois você prefere lidar? Sim, eu entendo. O João está perguntando se os plugins seriam... se cabe para fazer esse tipo de coisa, né? Os plugins do Go. Serviria. O plugin do Go podia servir para você mudar só um pedaço do seu código e aí você tem um código lá que você distribui, uma .so que você distribui só aquele binário e vai. Mas não é muito a mesma coisa, porque o que a gente está falando são de bibliotecas em C que elas são meio que onipresentes, né? Você tem ela em tudo quanto é sistema, e aí quando encontra um bug você vai lá e troca aquela DLL, aquele .so, e resolve aquele problema para todos os softwares que estavam linkados nela. A não ser que você tenha o probleminha de, olha, essa biblioteca não é bem uma biblioteca, ela é um link simbólico da outra biblioteca. E aí por aí vai. Então assim, eu prefiro
compilação estática, funciona bem para chuchu, e se você tem um problema, você compila de novo e manda tudo de novo pro ar. E não sou só eu que faço isso. Se você olhar o software da Apple, todos esses aplicativos é tudo monolítico. Talvez eu tenha ficado enviesado e começado a gostar disso, porque eu comecei a mexer muito com Objective-C alguns anos atrás e me acostumei a ser tudo monolítico, assinado, e subir tudo para uma loja que assina de novo o seu software. Mas enfim. Não, você tem razão, assim, são escolhas, eu tava só curioso pra saber se tinha. Não, todo mundo já passou por problema de. Todo mundo já passou por problema de precisar instalar um software no Linux. Aí esse software. Hoje em dia Linux está muito mais fácil, né, Wendel? Quando a gente começou é um pouquinho mais difícil. Aí você não tem aquele pacote daquele software, aí você tem que compilar ele. Aí para compilar você precisa de um .so lá da vida, que também não tem na sua distribuição. Então você precisa baixar e compilar, e aí quando você termina o serviço, você descobre que ou algum outro software parou de funcionar porque ele não estava pronto para as mudanças que tiveram naquela biblioteca, ou você acaba com 3 versões da mesma biblioteca para manter esses 3 softwares, e por aí vai. A gente já passou por coisas muito ruins, mas tem coisa pior. No Windows fica muito pior. É verdade. Tem muitas vantagens, sim. Era mais curiosidade mesmo. O Holanda tá falando que vai precisar sair. O Hangout foi muito bom. Legal, a gente se encontra toda quinta, lá pelas 20 horas a gente começa o Hangout. Tenta aparecer mais vezes. Obrigado aí, pessoal. Foi muito bom, prazer conhecer. Bacana. Espero estar aqui, próxima quinta, às 8. Legal. O João também tá falando lá, falando que é ruim ter um monte de versões da mesma lib. Fica controlando isso, deve ser ruim. Então, hoje em dia não é mais tão ruim, porque as distribuições Linux estão muito boas para gerenciar esse tipo de coisa. As ferramentas de instalação, né, os gerenciadores de pacotes do Linux evoluíram muito, justamente porque precisa, né? Antes era uma droga. Ou você fazia tudo na mão, ou você fazia tudo pelo gerenciador de pacotes. Fazer metade pela mão e metade pelo gerenciador de pacotes e implodir o sistema. Eu ainda tenho um amigo que implode o sistema uma semana sim, uma semana não, porque o cara é teimoso e ele quer compilar tudo na mão e aí quebra o sistema. Mas enfim, mas evoluiu muito, nossa, comparado com o que era antes, o que dava de problema com o gerenciador. Antigamente o próprio gerenciador de pacotes quebrava, né? Mas ainda tem muita coisa para evoluir. Por exemplo, uma coisa que me deixa doido é você ter 2 versões do Python rodando, porque você tem que manter as duas. Tudo bem, isso é um problema do Python, não é um problema genérico, mas me deixa doido. Mas falar mal do Python é meio que um hobby, então. E aí, galera? Alguém quer mais falar alguma coisa? Quanto tempo que a gente já tá gravando, hein? Eu nem sei. Já deu 1h15. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, senão o vídeo fica muito longo, e aí a gente pode continuar batendo papo. Tudo bem?